passou o carnaval. Pois é, a gente ainda está sentindo um cheiro no ar do carnaval. Tem bloquinho acontecendo até agora na cidade de Belo Horizonte e outras cidades mineiras, ainda de carnaval, ainda no respiro. Mas a gente precisa fazer um balanço, né, do que foi o carnaval, do que foi essa festa, olhar para frente também, imaginar o que está vindo por aí. E ninguém mais, ninguém menos do que a Gabriela Martins, economista da FEComércio, está sempre aqui analisando esses cenários para a gente. Gabi, obrigado, viu, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui. Honra é toda nossa, e eu começo te perguntando uma coisa super importante, assim. A folia, a gente está colecionando em números, né? 11 milhões de foliões, só Belo Horizonte teve mais de 5 milhões de foliões nas ruas. Esse número trouxe um aconchego para a gente depois dos 2 anos sem carnaval, mas eles também trouxeram desenvolvimento econômico e pujança econômica. Sim, o carnaval ele é uma importante data do comércio varejista no primeiro semestre. Com o decorrer da conversa também a gente vai falar de outras datas que são muito importantes, mas o carnaval, principalmente em Belo Horizonte, vai ganhando cada vez mais força. Então traz o turista para a cidade, traz as pessoas das cidades próximas para Belo Horizonte e também atrai turistas para o estado. Uhum. Então o comércio ele consegue abranger toda uma cadeia, não só do comércio, mas também do setor de serviços, principalmente serviços voltados a hotéis, bares, restaurantes, e isso gera um impacto muito positivo. Lembrando que o período do carnaval, ele gera um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas, porque durante os 4 dias principais da festa, o comércio gera um impacto negativo. Muita loja fecha, os shoppings fecharam em muitas cidades, então isso geraria um impacto negativo nesse período. No entanto, a gente não pode esquecer do período pré-carnaval. Aqui na cidade já tinha bloquinho, em outras cidades também já tinha os bloquinhos, já tinha uma movimentação, e no pós-carnaval também. O carnaval não acaba no meio-dia na quarta-feira de cinzas. Eu me lembro que na cobertura do carnaval tive a oportunidade de estar nos blocos e acompanhar toda a movimentação. E também tive a oportunidade, como repórter e outra emissora, de acompanhar os eventos fechados também. E a gente via que tanto o carnaval aberto quanto o carnaval fechado não tinha muita diferença de qualidade. A qualidade musical, a qualidade das pessoas que estavam ali reunidas, todo mundo num alto astral e tudo mais. Esse carnaval de rua veio para ficar mesmo? Ou a gente está ainda, de certa forma, assombrados ainda com tanta coisa, já que Belo Horizonte era tão fechado e está começando a se abrir? Tem um vídeo rolando nas redes sociais mostrando uma entrevista, acho que do ano de 2016, das pessoas falando, vou ficar em Belo Horizonte para descansar. Eu vou ficar em Belo Horizonte porque... Tem um vídeo sensacional, depois busca aí no YouTube, você que está acompanhando a gente na TV, no canal. Tem um vídeo sensacional que é de 1993, que é um vídeo, se eu não me engano, da Rede Minas, que ele... o carnaval é ótimo e tal. Inclusive a Adriana Spinelli, também jornalista, postou um vídeo no Instagram dela. Um abraço para a Adriana. Ela postou um vídeo dela quando ela cobria o carnaval na década de 90, ela sentada na Avenida Afonso Pena, sem ninguém na avenida. Isso mudou, né? Mas por isso que eu te perguntei, será que a gente está tendo um carnaval para a vida toda agora? Ou se a gente era tão ruim que a gente está achando que agora foi? Não, Belo Horizonte já chegou a o terceiro principal destino do Brasil. Isso é uma relevância gigantesca. A gente está perdendo para Salvador e para o Rio de Janeiro. E isso tem uma relevância muito grande. A tendência é crescer ainda mais. Já tem gente comparando o nosso carnaval com o carnaval de Salvador. Isso é uma coisa assim, de aplaudir de pé. E o carnaval de Belo Horizonte é um movimento popular que iniciou da própria população, vendo esse cenário da cidade vazia, Senado para fazer aqui, então começou um movimento popular para o próprio povo. Então, é um movimento povo para o povo. As festas privadas, elas acontecem, existem, mas são um número reduzido na comparação dos blocos de rua, gratuitos, onde você tem blocos para todos os gostos, e isso atrai turismo, isso atrai pessoas, isso atrai movimentação, isso atrai gente comprando antes do carnaval, depois do carnaval, gente hospedando. Então, dá uma movimentação muito legal.
Os números estão aparecendo, a gente está tendo aí números diversos, né, dos órgãos todos, a rodoviária dizendo quantas pessoas viajaram, o aeroporto também, e a gente está tendo números diversos, esses números já estão se encontrando. Mas o principal que a gente teve foi de retorno mesmo do turismo em algumas cidades mineiras também, o turismo do interior de Minas, mas conversando com algumas lideranças de algumas prefeituras e tudo mais, o pessoal olha também para o Carnaval de Belo Horizonte com um certo ar assim de desconfiança. Será que esse Carnaval de Belo Horizonte está tomando demais os meus turistas? Ou seja, essa entrada que o governo faz agora, o governo de Minas, de transformar o Carnaval como uma forma de investimento público, de certa forma, pode equilibrar isso. Qual que é a visão assim, que a gente pode ter disso? Assim? Minas Gerais está passando também por um processo de transformação. Antigamente, o carnaval era concentrado nas cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, o Sabará mesmo, aqui pertinho. E hoje está voltando uma concentração maior de pessoas para Belo Horizonte. No entanto, isso não deve ser interpretado de uma maneira ruim. De toda forma, o carnaval ele precisa ter espaço para todos. Da mesma forma que quando Belo Horizonte era a cidade escolhida para quem queria ficar tranquilo, as outras cidades históricas, cidades turísticas, também têm espaço nisso. Quando uma pessoa vem para o estado, vem para Belo Horizonte ou qualquer outra cidade, ela está vindo para o estado. Está vindo conhecer nossas Minas Gerais, está vindo conhecer nossa cultura, nossa gastronomia, o nosso turismo. Muitas pessoas acabam vindo para Belo Horizonte e viajam para cidades próximas, até mesmo para cidades do sul de Minas, do norte, vão conhecer o estado. Então é interessante a gente ter, sim, políticas públicas que atraiam o evento, seja no município que for, sempre pensando no estado. Eu penso o seguinte, sabe, Gabi? O Belo Horizonte tinha dois caminhos para o carnaval. Ou para ter um carnaval em Belo Horizonte. Ou você era o carnaval do descanso, então você preparava atividades como Curitiba, me parece, faz atividades dessas. Ou você preparava um carnaval de rua, que nasceu de forma completamente aleatória mesmo, de maneira bem espontânea aconteceu. O carnaval de Belo Horizonte foi tendo, né, o carnaval da Praça da Estação, Praia da Estação, e aí as coisas foram ganhando uma força maior. Mas o que a gente percebe também, e aí tem tudo a ver com a gente analisar a economia do carnaval, é que se quiser algo mais, e aí eu quero muito a sua visão em termos de economia, de infraestrutura, o que tem a ver com a economia, passa também por melhorar esse carnaval, né? Ter uma estrutura melhor. Por exemplo, uma crítica que eu faço ao carnaval de Belo Horizonte, aos blocos, alguns blocos, por exemplo, que a gente não ouviu o som em alguns blocos. Pode ser melhorado isso. Nada. E a turma. Porque o carnaval nasceu para ser feito ali para 10 mil pessoas e de repente tem 200 mil, tem 300 mil. Isso não é culpa de quem organiza. Isso também passa por maior investimento, entendimento de que é preciso fazer uma ação aí, no final das contas, FEComércio, a Seminas, a turma toda ajudou naquele momento em que o carnaval estava até sem patrocinador em Belo Horizonte. Mas muita gente ainda saiu sem patrocínio. É preciso unificar isso, ou seja, começar a pensar o carnaval de 2024 desde já? Sim. O carnaval está exigindo cada vez mais um maior tempo de planejamento. A FEComércio ela participou, sendo uma das patrocinadoras do carnaval. Foi uma participação muito legal e foi realmente necessária nesse período, até mesmo por entender que a instituição estando ajudando, ela também vai estar ajudando o comércio, vai estar ajudando os serviços e atraindo as pessoas. Muita gente acaba deixando para depois o planejamento. Não pode ser feito assim. A gente precisa de um planejamento sério para que atraia cada vez mais pessoas e pessoas com estrutura básica. No caso do carnaval, o som é básico. Exato. Mas também nós temos estrutura de saneamento que fica caótica na cidade, estrutura de transporte, estrutura de saúde, e isso tudo tem que ser planejado. Então, para um bom evento em 2024, essa já é a hora de começar a planejar. Perfeito. Para que a gente consiga um equilíbrio. É hora de começar a planejar e mesmo dentro dessa questão do planejamento, tem algumas coisas também que, de certa forma, a gente precisa analisar friamente também, que algumas coisas deram muito certo e poderiam dar muito errado, né? Por exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte, você que está assistindo a gente de qualquer outra cidade de Minas, né? A gente está chegando em Uberaba, Uberlândia, Ipatinga, a gente está chegando em Governador Valadares e tantas outras cidades, Juiz de Fora tem um carnaval também muito forte. Então todo mundo tem aí uma experiência com o carnaval da cidade.
Em Belo Horizonte, especificamente, Belo Horizonte é uma cidade que não tem metrô, que atende toda a cidade, mas o metrô, ele, de certa forma, atende uma parte da cidade com o trem que tem. Ok, o metrô está de greve. Desde então, desde o carnaval, desde a sexta-feira de carnaval, até neste momento que a gente está gravando o programa, o metrô ainda está de greve. Ou seja, a gente não tem uma estrutura de mobilidade. Aí eu te pergunto, até mesmo em termos de desenvolvimento socioeconômico, quando a gente ouve aquela palavra assim, mas tá faltando tanta coisa, o povo vai investir dinheiro no carnaval. Esse dinheiro, a gente pode afirmar que esse dinheiro teve retorno? O que a gente investiu no carnaval, seja as entidades de classe, seja o governo, isso retornou para a sociedade? Isso teve um retorno. O retorno do carnaval, para quem não consegue enxergar muito bem como que é esse comportamento, é quando você coloca um dinheiro ali no evento, na expectativa de que o investimento feito vai gerar pessoas, vai chamar movimento, e as pessoas vão comprar, vão consumir, vão ir para o setor de serviços, vão estar na cidade, vão movimentar, vai para outros municípios. Uhum. Então isso gera renda circulando. Renda circulando é o retorno do seu investimento. Uhum. É isso mesmo que a gente quer. Uma pessoa vai ali, compra uma água, e tem que ter alguém para vender essa água. Então você já está gerando um emprego. Okay. E a partir do emprego gerado, essa pessoa que teve esse emprego gerado, ela vai comprar outra coisa. Então tem uma cadeia por trás disso tudo. E também tem as pessoas que trabalham diretamente com os eventos. Tem uma cadeia muito grande. Então o dinheiro investido nos eventos, investido na cultura, ele tem sim um retorno certo, é garantido. Se comparado o Carnaval de Belo Horizonte com o Carnaval do Rio de Janeiro e de Salvador, tem uma questão interessante. As escolas de samba, elas fazem lá a festa do Carnaval. A cidade do Rio de Janeiro também é marcada pelos blocos, então a pessoa vai nos blocos, depois vai para o Carnaval à noite, na Sapucaí. E a Bahia tem todo aquele circuito, né, Marondina lá, onde tem as apresentações de axé, os ensaios já acontecem, então a turma já continua fazendo, depois tem um festival de verão e continua o festival de inverno e a Bahia continua fazendo aquela festa toda lá. Se comparar dessas duas cidades, Belo Horizonte precisava investir talvez em algo mais, de algo mais constante para se transformar em um local realmente de eventos, de folia mesmo do carnaval? Entrar realmente na rota do carnaval completo, colocar assim, entre aspas, a não ser só o carnaval de rua, o carnaval de bloco. Exato. A gente já tem nossas escolas de samba, que é uma riqueza muito grande que nós temos na cidade. Esse ano teve artistas, inclusive. Sim, né? E são desfiles lindos, são coisas assim que realmente têm um potencial muito grande para crescer e que precisa crescer. E isso também tem que se voltar naquele assunto lá do investimento, visto como um investimento. Então, tá injetando dinheiro nas escolas de samba para que elas possam crescer, ter uma estrutura maior, melhor, mais segurança e ter também a certeza de que ano que vem elas vão desfilar na Afonso Pena com todo o rigor que elas merecem e precisam ter, isso é essencial. E também já gera também um atrativo para o público que já vem para os blocos durante o dia, que a maioria dos blocos também acaba acontecendo no período diurno, e também para as famílias. Muitas famílias gostam de ir para Afonso Pena para ver os desfiles. Não porque famílias de fora também ter esse acesso, e que seja democrático, seja um acesso realmente para chamar as pessoas, chamar o público, chamar o turista para a nossa cidade e também para o nosso estado. Perfeito. Que legal, né, gente? A gente poder fazer uma avaliação positiva aqui do Carnaval de Belo Horizonte, de fazer uma análise da economia. A gente vai fazer mais análises ainda desse evento, que ele vai servir de ponto referencial para a gente continuar discutindo. O secretário de Estado de Cultura está convidado aqui para o programa, deve participar nos próximos dias para discutir um pouco do que vem por aí em termos de outras festas. Inclusive, achei interessante porque já se começa também a pensar a festa junina, ou seja, já tem aí todo um caminho, o caminho de eventos talvez seja um caminho super legal para Belo Horizonte retomar aí essa questão do turismo, já que a gente ficou, né, com o turismo de negócios meio arrastado nesses últimos 2 anos. A gente vai para o intervalo, na volta eu quero falar um pouquinho desses eventos aí que estão para acontecer, o que a gente pode aprender com o Carnaval para fazer na festa junina, para fazer em outros eventos importantes no ano, já que esse ano não tem Copa do Mundo e também não tem eleição, então a gente tem aí as datas certinhas acontecendo, isso pode ser bom ou ruim, a gente vai saber disso na volta do intervalo aqui com o nosso Economia. E agora?